Oi, 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 pessoal! Bom, dando continuidade à nossa conversa sobre temperatura, o que a gente tem que pensar é que toda grandeza ela tem diferentes unidades para representá-la, certo? Algumas são mais usuais, mas existem várias. Da mesma maneira que para o comprimento a gente tem metro, centímetro, milímetro, milhas, jardas, para a temperatura a gente também tem diferentes escalas, tá? Diferentes unidades. As três mais conhecidas, né, e que a gente vai trabalhar primeiro, né, para vocês irem se acostumando, é o grau Celsius, grau Fahrenheit e o Kelvin, tá? Então, a ideia aqui é que a gente aprenda a converter primeiro entre essas três unidades, beleza? Mas antes de mostrar, então, a conversão, como que a gente vai fazer a conversão entre essas escalas, eu queria retomar com vocês a ideia ali do Kelvin, tá? Do que é essa temperatura em Kelvin. A escala Kelvin, ela não aceita números negativos, beleza, pessoal? Então, o menor valor que a gente pode encontrar de temperatura em Kelvin é zero, tá? Então, e o zero Kelvin, ele indica, tá, a temperatura na qual uma molécula pararia de se agitar, ok? Então, lembra que a gente viu que temperatura é o grau de agitação das moléculas? Então, mesmo que eu pense, né, em um corpo a, sei lá, menos 25 graus Celsius, tá? Ainda assim, existe uma agitação térmica, tá? Existe uma agitação dessas moléculas. E o zero Kelvin, ele seria, então, uma temperatura na qual essas moléculas deixariam de se agitar completamente, tá? A equivalência do zero Kelvin, que é uma temperatura absoluta, então, para o nosso grau Celsius, né, para ficar mais fácil da gente relacionar, ela foi estipulada através de um gráfico, tá? Então, essa equivalência do quanto seria em graus Celsius o nosso valor para que uma molécula parasse de se agitar, que é isso que equivale a zero Kelvin, foi um dado teórico, tá? Por uma extrapolação de um gráfico. E nós sabemos que, por esse gráfico, então, zero Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, tá? Então, seria essa a temperatura em que uma molécula deixaria de agitar dentro de um corpo. Beleza, pessoal? Na verdade, pessoal, o zero Kelvin, ele equivale a menos 273,15 graus Celsius, tá? Mas a gente costuma aproximar já para menos 273 apenas. Né? Então, é uma temperatura baixíssima, beleza? Então, teoricamente, seria nessa temperatura que uma molécula deixaria de se agitar, tá? Então, o zero Kelvin, ele representa essa temperatura mínima que uma molécula poderia, que um corpo poderia apresentar. Por quê? Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas e essa agitação vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar, tem como a gente diminuir mais ainda a agitação do que algo que já está parado? Não. Então, por isso que não tem como Kelvin ser negativo, porque ele já indica o estado estacionário dessa molécula. Não tem como você diminuir mais ainda a agitação de algo que está parado, então não tem como você diminuir mais ainda esse valor de temperatura. Beleza, pessoal? Então, só para frisar aí para vocês essa ideia de temperatura absoluta que vai seguir no nosso zero, na nossa escala Kelvin, beleza? Ela tende a aparecer como temperatura absoluta, principalmente porque ela tem essa característica de não aceitar números negativos, tá bom? Pessoal, então, como que a gente vai converter uma escala de uma escala para outra, né? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa, mas eu tive que dar um pouquinho de atenção pro Thor.
tá? Ele veio aqui pedir carinho. Pessoal, mas então vamos continuar. Então, a gente sempre tem que lembrar que não vai poder aparecer essa temperatura negativa para Kelvin, tá? Bom, aí como que então a gente vai fazer as nossas conversões de unidades entre escalas de temperatura? Eu coloquei as 3 principais porque a partir do entendimento de como que a gente vai converter entre elas, a gente consegue jogar isso para qualquer escala, tá? Então, o que eu vou explicar aqui para essas 3, os passos que a gente fizer, serve para a gente, então, trabalhar em comparação, né, a equivalência para qualquer escala arbitrária, né? A gente chama de escalas arbitrárias essas que não são uma dessas 3 comuns, tá? Então, vai servir para qualquer escala. E a gente ainda pode comparar, não entre escalas de temperaturas, tá? Mas entre uma escala de temperatura e uma escala de altura. Porque pensa comigo, quando você tem um termômetro e você mede a temperatura de algum objeto, né, de alguma coisa, você tem uma elevação ou diminuição da sua coluna, né? Se a gente for pensar no termômetro de mercúrio, tá? Para ter essa visualização da relação da altura. Concordam comigo que quando você pega o seu termômetro lá, ele tem ali um nível, né, de mercúrio equilibrado. Aí você coloca ele, entra em equilíbrio com o seu corpo, vamos supor que você esteja com febre, ele vai aumentar um pouquinho, certo? Essa altura. Então, o aumento dessa altura está relacionado com um aumento na temperatura, né? Esse termômetro antes ele estava ali a uma temperatura ambiente, né? Vamos pensar ali 30 graus Celsius. Colocou em equilíbrio com o seu corpo, aumentou a temperatura dele para 38, então ele aumentou essa altura de mercúrio, tá? Em contrapartida, né? Em equivalência com o aumento de temperatura, ele aumenta a altura, tá? Então, a gente pode relacionar com essa ideia da altura também, beleza? Então, a gente pode usar essa ideia de transformação entre escalas, mesmo que arbitrárias, né, que não sejam uma dessas 3, ou entre uma escala e uma relação de altura, beleza? O que a gente nunca pode fazer na hora de montar essa tabelinha aqui é o que eu brinco, né, o que eu costumo chamar de trocar casal. Isso você não pode fazer. Como assim? Bom, a gente sempre tem que especificar ponto de fusão e ponto de ebulição nas escalas, tá? Então, o nosso ponto de fusão aqui, ó, para o grau Celsius, é 0 graus Celsius, certo? É onde nossa água em estado sólido se transforma para estado líquido. E o ponto de ebulição, que seria então quando essa nossa água líquida evapora, certo? Nós temos então definido pro grau Celsius o ponto de ebulição 100 graus Celsius e o ponto de fusão 0 graus Celsius. Se a gente pegar um balde de gelo e um balde de gelo em processo de fusão, colocar um termômetro na escala Celsius, tem que acusar 0 graus Celsius. Em contrapartida, se eu pegar um termômetro graduado numa escala Fahrenheit, colocar nessa bacia de gelo, esse termômetro vai acusar 32 graus Fahrenheit. O que isso significa? A temperatura do gelo, do meu balde com gelo, é uma só, beleza? Não importa o termômetro que eu esteja usando, né, a graduação do meu termômetro, o estado de agitação daquele balde de gelo é um só, ok? Então, a equivalência da temperatura é uma só, tá? Aquela temperatura ela tem que me indicar aquele estado de agitação do balde de gelo. Então, o 0 graus Celsius é equivalente, ou seja, ele indica a mesma coisa, por mais que os valores estejam diferentes, ele indica a mesma proporção, a mesma quantidade de 32 graus Fahrenheit, beleza? Então, isso aqui é uma equivalência, ok?
Do mesmo jeito que a gente tem 1 minuto equivale a 60 segundos, por mais que a gente esteja trabalhando com o número 1, seguido da unidade minuto, e o número 60, seguido da unidade segundo, ainda assim, 1 minuto tem que representar a mesma coisa que 60 segundos representam, tá? Então, isso é a ideia de equivalência entre unidades. Então, 0 graus Celsius indica a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. Então, isso aqui é um casal, tá? E também, se a gente colocasse um termômetro graduado na escala Kelvin nesse balde de gelo, a gente veria que ele acusa 273, beleza? Então, esses valores são equivalentes para um mesmo estado de agitação térmica, que é o estado de fusão do gelo, beleza? Então, esses valores são equivalentes. Eu não posso trocar eles de ordem, tá? Mas já eu vou explicar essa ideia do não poder trocar casal. Da mesma maneira, se a gente pegasse, então, uma água fervendo, então, entrando em ebulição, colocasse um termômetro, na escala Celsius, a gente veria que esse termômetro indica 100 graus Celsius, na Fahrenheit 212 e na Kelvin 373. Esses valores indicam a mesma agitação térmica que equivale à água em ponto de ebulição, beleza? Por mais que eles tenham valores diferentes, eles indicam o mesmo estado de agitação térmica. Então, quando eu falo que a gente não pode trocar casal, é isso aqui, ó. 0 está para 32. 100 está para 212. Eu não poderia colocar o 32 aqui para ele estar equivalente a 100, tá? Não poderia colocar 32 graus Fahrenheit para equivaler com 100 graus Celsius, beleza? Então, isso eu não posso fazer, tá? Então, ó, o casal, ele sempre vai sentar de frente, nunca cruzado, beleza? Bom, então, tendo em vista isso, como que a gente faz as conversões? Então, ó, coloca os casaizinhos aqui um de frente pro outro, beleza? Não troca casal, tá? Coloca um de frente pro outro, ou seja, as equivalências aqui nos seus respectivos lugares. E daí você vai fazer o seguinte, ó. O do meio menos esse aqui, né? O nosso ponto de fusão. Eu costumo brincar, né? Costumo chamar isso aqui de barriguinha, barrigão, beleza? Um barrigão meio torto, mas vocês já me conhecem, né? Não consigo fazer reto de jeito nenhum. Bom, mas vamos lá. Então, como que a gente vai proceder? Montada a tabelinha com os respectivos valores nos seus lugares corretos, sem trocar casal. A gente vai fazer barriguinha, então, C menos 0. Para lembrar que é menos, eu brinco que isso aqui é o umbigo da nossa barriguinha e o umbigo do nosso barrigão, beleza? Então, C menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso equivale a F menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso é igual a K menos 273 dividido por 373 menos 273, beleza? Bom, aí agora a gente vai resolver, melhorar a cara aqui dessas nossas frações. C menos 0, C, 100 menos 0, 100. F menos 32 não tem como melhorar. 212 menos 32, 180. Igual a K menos 273. 373 menos 273, 100. Isso aqui, pessoal, já é uma relação de equivalência entre as nossas frações, entre as nossas escalas, tá? A partir daqui, se eu quisesse transformar, por exemplo, 30 graus Celsius em Fahrenheit, eu iria vir aqui, colocaria o 30 no lugar do Celsius,
né? São 30 graus Celsius, eu viria e colocaria o 30 aqui. E resolveria essa fração, porque a única incógnita seria o Fahrenheit, que é o que eu quero descobrir, beleza? Então, a partir daqui eu já consigo resolver. Mas, geralmente, a gente deixa essa fração, né, essas equivalências entre as frações, em uma cara ainda mais simplificada. Por quê? Elas a gente vai usar bastante. Né? Ela vai ser um tipo de conversão que vai aparecer com muita frequência. Então, a gente já simplifica um pouquinho a nossa fração para trabalhar com números menores, tá bom? E dependendo do exercício, caso você tenha que montar essa tabelinha, né? Porque assim, para Celsius, Fahrenheit, Kelvin, é sempre essa tabelinha. Mas se forem outras escalas, né, escalas arbitrárias, você que vai ter que montar esses valores. Então, vai chegar nessa situação e você vai ter que simplificar, porque pode ser que o exercício ele peça uma alternativa com uma cara simplificada. Então, vocês têm que saber fazer essa simplificação ali nos nossos números, principalmente para encontrar a cara com que o nosso exercício estará pedindo aquela equação de conversão entre escalas, beleza? Mas, fora isso, a partir daqui a gente já poderia substituir e achar as nossas respostas, beleza? Bom, o que acontece? Isso é uma igualdade. Então, se eu fizer o mesmo processo em todos os termos, eu não altero a minha equação, né? Minha igualdade. Então, eu vou simplificar todo mundo aqui, ó, por 20, tá? Vou dividir todo mundo aqui embaixo por 20. Ficou parecendo um mais, mas é uma divisão, tá, pessoal? Quando eu simplificar todo mundo aqui embaixo por 20, eu vou ficar com C sobre 100 dividido por 20, 5. F menos 32 sobre 180 dividido por 20, 9. K menos 273 e 100 dividido por 20 também é 5. Então, essa daqui é a nossa cara final para equação de conversão, equação de relação entre as escalas, entre as principais escalas com que a gente vai trabalhar. Beleza, pessoal? Mas esse processo de montar a tabelinha não trocando o casal, fazer o barriguinha barrigão e simplificar a nossa fração vai servir para qualquer escala, mesmo que não seja uma dessas três. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa finalização aí de conversão entre escalas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!